Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. A Saga de Tânia, a Maligna. Volume 06. Fim de março, ano unificado de 1927, território da Federação. Um velho sábio disse certa vez que, contanto que você esteja preparado, sua chance chegará. Mas também disse que não há razão para o céu ajudar aqueles que não se ajudam. Em outras palavras, agir de forma assertiva é aproveitar uma oportunidade. E isso deve ser feito com ousadia. Dizer princípios sempre foi mais fácil do que segui-los. O que Drake, o oficial mágico da Marinha, sabia era como aceitar uma realidade que a determinação sozinha não podia resolver e travar uma guerra. Mesmo que os exercícios anfíbios relacionados ao Plano no Norte, conduzidos com a assistência do Estado-Maior do Exército da Federação, fossem um desastre. Embora tivessem sido gentis o suficiente para permitir que observassem exercícios que deveriam ser segredo militar, bastou um instante para que se desiludissem. Drake havia aprendido muito bem o quão imprudente era a guerra em um céu sem superioridade aérea. Desde que a frota aérea imperial avançara para o antigo território da Aliança Antante, as forças aéreas inimigas dominavam os céus da região. O maior problema, talvez, fosse a habilidade delas. A frota aérea imperial estava tramando para cortar a rota entre a comunidade e a Federação, e Drake os considerava uma tripulação extremamente talentosa. Considerava sim, porque agora tinha as informações mais recentes. Tendo participado da missão de proteção da rota, Drake podia afirmar com segurança que o trabalho da inteligência também não era perfeito. Se ele tivesse que dar sua impressão após realmente enfrentá-los, diria que extremamente talentosos, não chegava nem perto de descrever o inimigo. Esse foi o primeiro erro deles. A realidade era muito diferente de tudo o que haviam imaginado. Presumir o pior? Eles tiveram que aceitar que o inimigo era extremamente perigoso, mesmo um navio como o RMS Queen of Anjou, que era rápido o suficiente para escapar de submarinos inimigos e tinha um grupo de magos da marinha como ele e suas tropas como apoio direto. Ainda assim foi duramente atingido. O segundo erro foi subestimar a frota de submarinos imperiais. Os submarinos não chamavam muita atenção, mas representavam uma ameaça séria. A Marinha da Federação parecia acreditar que haveria apenas alguns, mas essa análise foi feita por pessoas que aparentemente não entendiam completamente como patrulhar em busca de submarinos. Não era de admirar que ele estivesse preocupado que um deles conseguisse passar. A combinação de todos esses fatores tornou o problema claro. Aparentemente, ao planejar o desembarque de tropas terrestres em território da antiga Aliança Antante, levaram em conta o potencial de um feroz contra-ataque do exército imperial, mas isso já era otimista demais. Infelizmente, isso foi um disparate dito por ignorância sobre o que um desembarque sob resistência implicaria. Foi extremamente amador da parte deles nem sequer considerar a possibilidade de não terem chance de pousar. Talvez a atitude do exército da Federação de não querer pensar nisso estivesse ligada à sua situação interna. Quero que tudo fique bem. Então, provavelmente eles estão bem. Em outras palavras, está tudo bem. O clima dominado por esse argumento infundado era vagamente aterrador. Uma perspectiva otimista significava alívio, que era o seu pior inimigo. Porque ninguém questionava a loucura daquele plano. Os verdadeiros covardes eram aqueles que não diziam o que precisava ser dito e se recusavam a pensar no que precisava ser considerado. Drake amaldiçoou os céus, apesar de si mesmo. Olhando para trás, para sua carreira militar, ele temia que tudo pudesse ser resumido a limpar a sujeira deixada por amadores e otimistas. Ao menos ele não precisava andar na ponta dos pés com seu irmão de armas. Ele sentiu que deveria lhe contar. Não consigo entender aqueles idiotas que acharam que isso ia funcionar, admitiu Drake ao coronel Mikel em voz baixa. Quer dizer, nem sequer há barcos de desembarque. Isso é um pouco extravagante demais para o meu gosto. Será justo chamar isso de um cruzeiro de iate tranquilo em tempos de guerra, pago com o dinheiro do contribuinte? Me poupe, respondeu Mikel em voz baixa, referindo-se à situação interna do exército da Federação. Aparentemente aquilo era o melhor que podíamos fazer em termos de operação anfíbia. Seu sussurro era uma voz quase robótica, desprovida de emoção. Drake não pôde evitar a sensação de que ele estava reprimindo o cansaço e a resignação. Ainda assim, mesmo que isso tornasse desagradável, ele precisava dizer aquilo. Eu sei que isso é impertinente e indelicado, mas por favor, me diga. A sua marinha pré-revolucionária não teria sido capaz de apresentar algo melhor se tivesse tido ao menos um dia? Esse não é o tipo de coisa que se pergunta a um mago. Não é da minha alçada, e eu não sei nada sobre o oceano. Ouvi dizer que os caras que saberiam já se foram. Tudo bem. Drake interrompeu a conversa antes que ela descambasse para um terreno mais perigoso. Ele não queria entrar nesse assunto e não queria que Mikel pensasse que ele estava tentando interferir na administração da Federação. A Marinha da Federação enfrentava um cenário de hardware antigo e software totalmente novo. A princípio, novo pode soar puro, mas na prática significava vazio. Restava apenas a carcaça da antiga marinha, e os navios de guerra pré-dreadnought, presos ao passado, mal exibiam algo que não se podia descrever exatamente como majestade. Com magos aéreos, aviões e até submarinos se tornando forças de combate essenciais. A Marinha da Federação estava bastante defasada em termos de poder de fogo para as batalhas marítimas da época. Tendo testemunhado seu exercício, apresento-lhes a minha conclusão, por dever enquanto oficial de um país aliado. Atacar uma área onde o inimigo controla o espaço aéreo dessa forma seria suicídio. Não temos superioridade aérea. As premissas do exercício eram muito diferentes, respondeu Mikel com voz apática. Ele devia saber. Qualquer soldado que tivesse que avaliar o resultado da Operação Theia chegaria à mesma conclusão. Um ataque com um grupo de porta-aviões resultará em baixas para ambos os lados. É possível esperar a mesma cobertura aérea sem um porta-aviões? Nossa marinha não tem porta-aviões.
Tudo que posso dizer é que é imprudente. Eles estavam pensando nos resultados das operações de teste de estresse que a Marinha da Commonwealth havia realizado algum tempo antes. As forças-tarefa de porta-aviões da Commonwealth realizaram ataques que também funcionaram como reconhecimento em força contra vários objetivos no antigo território da Aliança Antante e da Antiga República, mas os resultados foram desastrosos. Em todas as áreas, as forças imperiais os repeliram magnificamente. Ficou inclusive comprovado que seus navios de guerra eram fracos em combate antiaéreo. Não podemos esperar que os defensores imperiais sejam de segunda categoria. Isso é um transtorno. Eles foram pegos completamente de surpresa e estavam em um estado tão deplorável que tiveram que enviar unidades de treinamento para interceptá-los. Foi o que foi oficialmente anunciado em elogio ao seu heroísmo, mas para qualquer um que soubesse ler nas entrelinhas, o choque da Marinha da Commonwealth era evidente. Os recrutas imperiais se viram envolvidos em uma batalha de confronto, e os magos da Marinha da Commonwealth tiveram que recuar porque o tempo havia se esgotado. O fato de que recrutas que os fuzileiros navais esperavam serem instáveis pudessem manter o que era considerado qualidade de combate na Commonwealth exemplificava a qualidade básica dos soldados do exército imperial. Naturalmente, eles previam enfrentar forte resistência no oeste. Dado que no oeste o Império enfrentava o território continental da comunidade polaco-lituana, não foi surpresa que a frota aérea ocidental e as reservas ali destacadas fossem fortes. Mas mesmo assim as coisas aparentemente correram pior do que o esperado. Se Drake estava ouvindo falar tanto sobre isso apesar da ordem de silêncio e da classificação de sigilo, as coisas deviam estar muito ruins. Seria um certo consolo se eles tivessem obtido resultados melhores em outros lugares além do oeste, mas os resultados dos testes de resistência mostraram que as unidades imperiais da antiga Aliança Antante também eram resistentes. Temos que admitir que eles eram mais resistentes do que prevíamos. O exército imperial deve estar priorizando o corte da rota de apoio à Federação. Seu poder aéreo era surpreendentemente robusto. Enquanto Drake continuava, ele baixou os olhos para os relatórios com irritação. Em suas mãos estava o relatório sobre o que eles presumiam ser um contra-ataque relativamente fraco no antigo território da Aliança Antante. Apesar do aviso de Drake e outros, eles aparentemente subestimaram as forças do Império. Um único olhar foi suficiente para perceber que as coisas tinham corrido terrivelmente mal. Poderosas unidades imperiais, incluindo uma frota aérea nunca antes vista, saíram ao seu encontro, e a força-tarefa de porta-aviões foi massacrada. Aparentemente, eles tinham ouvido dizer que as tropas terrestres imperiais estacionadas na defesa eram reservistas de segunda categoria e, por isso, não levaram a força de defesa inteira a sério o suficiente. Os relatórios partidários especificavam que não havia unidades terrestres poderosas, mas alguém deve ter interpretado erroneamente como nenhuma unidade poderosa. Esse tipo de erro era raro, mas acontecia. Seria uma má notícia se suas forças aéreas fossem de primeira linha. Isso provava que a Armada Imperial no antigo território da Aliança Antante havia sido reforçada muito mais do que o estimado. Se as pessoas só agora estavam prestando atenção ao relatório de Drake e suas tropas, que escoltaram o RMS Queen of Anjou em um sentido, já era tarde demais. É um pesadelo tentar movimentar um comboio por água sob superioridade aérea inimiga. O que será que eles estão pensando no continente? Drake soou o alarme em tom baixo, mas com um senso de urgência. Ignorância é uma bênção? É isso mesmo? Embora não estivessem descontentes por terem retirado unidades fortes de locais que não eram as linhas principais, havia uma poderosa frota aérea se posicionando para ocupar a rota de apoio da Federação. Considerando a importância dessa rota, não seria apenas a Marinha que perderia o sono por causa disso. Sabíamos que isso ia acontecer. Em vez de resmungar, Drake apenas suspirou, soltando uma baforada de vapor branco. Miquel parecia indisposto ao responder. Pelo que pude apurar, os superiores estavam simplesmente interpretando as coisas como bem entendiam. Aparentemente, eles achavam que as forças aéreas imperiais estariam concentradas na linha de frente. Isso é extremamente otimista. E quem eles acham que vai se dar mal no final das contas? É claro que o Império é conhecido por posicionar tropas em grande número nas linhas de frente, ao contrário da Federação, que prioriza reservas estratégicas. Mas duvido muito que isso signifique que eles negligenciem a defesa na retaguarda. O exército da Federação tendia a ver o exército imperial como especializado em ataques. Mas, na experiência de Drake, ele era mais defensivo. A doutrina imperial, focada na mobilidade, era frequentemente entendida como a personificação da guerra de manobra, mas, na verdade, seu fundamento era a estratégia de linhas internas. Em outras palavras, eles tinham a reputação de usar as cartas que tinham na mão para se proteger e sobreviver. Não sei bem o que fazer a respeito, acho. E aí? Não é legal deixar seu irmão de armas em suspense. Você tem algum plano secreto ou roteiro para nós desta vez? Não é bem um plano secreto, mas Drake sorriu. Basicamente, seremos uma distração. Certo, vamos concentrar o exército imperial em um local que não seja o leste. No fim das contas, sua ideia deve ser dividir as forças deles. Exatamente, continuou Drake com um sorriso malicioso. Entendeu? Vamos entrar pela porta dos fundos, então nem precisamos de superioridade aérea ou de um pouso com resistência inimiga. Tudo bem ser chamativo como uma distração adequada, mas não precisamos levar tudo tão a sério. Drake resmungou, jogando o cigarro fora. Não era só o exército da Federação que tinha esse problema. Soldados que valorizavam os procedimentos muitas vezes eram obcecados demais por estipulações de manuais. Vamos fazer um ataque surpresa. Se não podemos visitar nossa amada Julieta pelo portão da frente, teremos que ser Romeu e entrar pelos fundos. Estamos sofrendo de amor? Sim, é semelhante. Para um ataque submarino, essa é a forma ideal. O exército imperial arrancou meu coração. Calma aí, isso é uma situação indecente.
Digamos apenas que eu caí na sua armadilha. Ataques furtivos, fintas, táticas de decapitação. O uso astuto de magos aéreos pelo exército imperial era terrivelmente eficaz. Eles estavam aplicando estratégias navais que ele jamais havia considerado. Os generais elegantes reunidos em torno de uma mesa talvez não aprovassem esse tipo de assertividade, mas certamente despertaria o espírito aventureiro dos oficiais na sala de armas. Drake sentia que eles poderiam aprender algo com essa determinação. Eles te pegaram direitinho. Tira o chapéu. Essa é a expressão certa? Acho que sou um orientalista. Ah, vamos deixar por isso mesmo. Miquel baixou ligeiramente a cabeça e examinou a área em silêncio. Pela sua linguagem corporal, ficou claro o que seu comentário significava. Algo como, se um oficial político ouvir esta conversa, vai ser um problema. Até mesmo uma brincadeira dessas pode causar problemas. Então parece que eu deveria ser o responsável por elaborar os planos operacionais? Desculpe por te fazer todo o trabalho, mas agradeço. Ah, é só um soldado da Commonwealth impondo um plano a um soldado da Federação. Prepare-se para um pouco de arrogância. Vamos direto ao ponto. A invasão do Tenente-Coronel Drake e do Coronel Miquel para aliviar a pressão no leste foi planejada pelos canais adequados, embora tenha havido algumas complicações. A estrutura principal acabou recebendo a aprovação dos exércitos da Commonwealth e da Federação. Talvez fosse mais correto dizer que eles foram extremamente receptivos, em vez de simplesmente aprovarem. Esse era o nível de entusiasmo dos escalões superiores. A operação que a dupla apresentou em conjunto era um plano para usar vários submarinos de grande porte para invadir o antigo território da Aliança Antante pelo mar. Se a operação de desembarque fosse interpretada como uma missão de comandos, seria maior até então. A ideia de um grande contra-ataque provavelmente soou bem a alguns dos figurões que estavam ansiosos para organizá-lo. O objetivo final era auxiliar o flanco da frente oriental. O método consistia em demonstrar a coordenação entre os guerrilheiros locais e o exército aliado da Federação Comunidade para atrair as tropas imperiais para Norden e mantê-las encurraladas lá. Era um plano relativamente simples, mas a dificuldade residia justamente em sua simplicidade. Os problemas previstos devido ao isolamento entre os ramos das Forças Armadas foram resolvidos facilmente. Os submarinos da Federação estavam relutantes em ter soldados da Commonwealth a bordo, apesar de serem aliados, mas finalmente aceitaram o plano com uma ordem de Moscou. Como eles estavam priorizando as conquistas políticas em detrimento dos ganhos militares, não foi muito difícil obter o apoio da resistência em curso. Pode-se dizer que um espírito de cooperação permeou todas as etapas da operação. O tempo para obter uma resposta afirmativa em cada etapa foi surpreendentemente curto. Para qualquer pessoa que soubesse minimamente sobre a lentidão da burocracia, era inacreditável. Os livros de história provavelmente o elogiariam como um empreendimento tranquilo e bem organizado, uma estrutura cooperativa sólida, um objetivo estratégico concreto, compreensão completa por parte da alta cúpula, um comandante determinado, análise de inteligência adequada e integração com organizações relacionadas. Todos os fatores que distinguem o sucesso do fracasso estavam presentes. Mas mesmo depois de analisar todos os comentários sobre a tranquilidade com que Drake e sua equipe estavam trabalhando em campo, era difícil dizer que a situação era tão boa quanto os comentários davam a entender. Afinal, as coisas sempre foram um caos no campo de batalha. E isso valia também para Drake e suas tropas em um submarino da Federação. A travessia deles havia sido notavelmente tranquila, mas os preparativos foram feitos de forma incrivelmente apressada. Isso significava apenas que, em meio a problemas mecânicos, ao som da hélice de uma embarcação que provavelmente encontraram pelo caminho e a desordem geral causada pelo espaço apertado, ele escreveria no relatório oficial: nenhum problema digno de nota. Considerando todos esses fatores, à medida que se aproximavam de seu destino nas antigas águas da Aliança Antante, o respeito por seus transportadores começou a crescer dentro de Drake. É tão prático ter submarinos para facilitar as coisas assim. Ninguém pensou em usá-los dessa forma antes da guerra começar? Sem ter o que fazer, Drake puxou conversa com o oficial de serviço ao lado para expressar seu respeito. O marinheiro não só entendeu o dialeto de Drake como também respondeu. Não que ele devesse ter achado isso muito surpreendente. Era algo comum nos mares. Prático, soa bem, mas também pode-se dizer que está dificultando as coisas para nós? Quando você se esforça além do necessário, o que antes era considerado excepcional passa a ser o padrão da próxima vez. O fato de ele ter conseguido dizer algo tão perigoso na sala de comando, onde outras pessoas podiam ouvir, provou que os submarinistas eram parecidos no mundo todo. Marinheiros valentes. Estar juntos em um submarino significava compartilhar destinos. A tripulação era basicamente uma família que vivia e morria junta. Aparentemente isso significava que eles podiam fofocar sem hesitar. Entendo. Que situação difícil. Como pedido de desculpas ofereço isto. Uma garrafa de gin que eu trouxe provavelmente não é nada mal. Vocês estão nos subornando? Posso até começar a acreditar na propaganda do partido sobre como os capitalistas são horríveis. Embora sua expressão indicasse que estava brincando, sua atitude, ao sequer tentar recusar, era incomum para um oficial da Federação. Hahaha. Sim, é uma conspiração capitalista maligna. Queremos conquistá-lo aquecendo-o com álcool bem quentinho neste navio gelado. Enquanto Drake ria em resposta, percebeu mais uma vez como os submarinos tinham sua própria cultura. Se tivesse que apontar algum defeito, reclamaria como um dandy, que havia um limite para a arrogância que podia demonstrar. Era um pouco apertado demais para ele rir de forma nihilista com os soldados da Federação. Mas a liberdade de respirar parecia uma troca justa. Em vez de minas navais, eles haviam colocado um monte de gente. Mas honestamente ainda estava muito apertado.
Se insistissem, certamente seria possível acomodar todo mundo, mas não era algo que ele quisesse fazer repetidamente. 3 embarcações, 3 batalhões de magos. Magos da marinha, incluindo Drake, muitas vezes tinham que embarcar em pequenos navios militares depois de se reunirem. Isso significa que ele estava relativamente acostumado com isso. Os magos com muitas missões em terra provavelmente têm mais com o que se preocupar do que nós, pobres coitados. Drake sorriu ironicamente naquele momento. Não era típico dele pensar tanto. Eles haviam chegado ao seu destino em segurança e aparentemente a longa espera após o modesto brinde com chá deixava qualquer um pensativo. Se não houvesse ninguém supervisionando, ele poderia ter aberto a garrafa de rum e ficado um pouco mais animado com a turma simpática. Mas estava mais lotado que o metrô de Londres. Ufa! Ele suspirou e ficou olhando em silêncio para o relógio, tentando não atrapalhar a tripulação quando percebeu algo estranho. O quê? Isso foi feito no Império. Pensar que chegaria o dia em que eu estaria dentro de um submarino da Federação, observando um relógio de fabricação imperial e aguardando o início de uma operação de desembarque. Os soldados do exército imperial certamente estavam olhando para um relógio semelhante pouco antes de desembarcarem em Ostfjord. É isso que as pessoas querem dizer quando falam em destino curioso. Ao refletir sobre isso, ele percebeu que combinação estranha era aquela. Estou em um submarino com uma atmosfera liberal, observando um relógio imperial e conversando livremente com soldados da Federação. Seriam esses os 3 passos da observação, da descoberta e da interpretação? O mundo era, de fato, um lugar estranho. Mas, depois de um tempo, o momento de reflexão de Drake chegou ao fim. Operação Romeu, hora de agir. O chamado ecoou no idioma da Federação. Ele não esperou que fosse traduzido. Todos se animaram, entendendo que era a hora. É claro que se voltaram para o capitão. Mantenha a profundidade do periscópio. Verificando a área. Tudo certo. Pare de navegar como um submarino. Emerja. Exploda o tanque principal. A troca de palavras nítida e entrecortada da tripulação ecoou por todo o caixão de ferro. Mesmo em um idioma que não entendiam, qualquer membro da marinha conseguia compreender o que estava acontecendo. As palavras podiam ser diferentes, mas operar um navio era o mesmo. O ar pressurizado foi forçado para dentro da água, e a força de empuxo fez com que o navio subisse rapidamente no vasto oceano. Equipamento verificado. Abra a escotilha. Atenção, vigias, aos seus postos. Os marinheiros saltaram rapidamente da escotilha. Com um submarino vulnerável na superfície, não podiam se dar ao luxo de baixar a guarda por um segundo sequer. Mas essa era a função da equipe. Ao pegar uma carona, Drake ficou encantado com a lufada de ar fresco. O ar era rico em oxigênio e ele podia respirar sem se preocupar com a concentração de dióxido de carbono. Nossa, eu não tinha ideia de como o ar do mar é delicioso. Hahaha. Duvido muito. Você não entende o quão agradável é esse cheiro a menos que se torne um submarinista. O oficial naval da Federação que apareceu ao lado dele disse a verdade. Seu tom era de camaradagem, devido ao respeito mútuo entre os oficiais da marinha pela habilidade náutica de cada um. Drake inclinou levemente a cabeça e disse, você tem razão quanto a isso. Os magos da marinha, assim como as unidades da marinha mais antigas, geralmente serviam em navios capitais. A carreira militar de Drake não era curta, mas esta era a primeira vez que ele servia em um submarino. Certo. Ele se lembrou naquele momento de que novas experiências têm seus prós e contras, como tudo na vida. Quando ele percebeu o motivo dos olhares que estava recebendo dos funcionários da Federação na área, não pôde dizer que se sentiu bem. Só poderia haver um motivo para ele ter que se recompor e exibir uma expressão vazia, como se não conhecesse aqueles caras, disfarçando o clima descontraído. Foi a aproximação de uma oficial pelo corredor estreito. Ele não achou muito elegante xingar naquele ar puro e doce do mar, mas também não gostava de conter a frustração. Era difícil viver de forma autêntica no mundo. Coronel Drake, em nome do povo, desejo-lhe boa sorte. A assessora política acenou com a cabeça educadamente. Era triste que ele estivesse acostumado a ver o rosto exausto do oficial encarregado de interpretar, mas Drake tinha muita experiência em reprimir sua antipatia por oficiais políticos. Por outro lado, estar acostumado a lidar com eles não tornava a situação menos incômoda. Obrigado, Tenente Taneka. Você nos ajudou muito. Não, fico feliz por ter podido acompanhar todos vocês, já que compartilhamos o mesmo objetivo. É uma honra ouvir você dizer isso. Podemos ser aliados, mas tenho certeza de que lhe causamos algum estresse. O fato de ele conseguir sorrir e ter uma conversa vazia com ela indicava crescimento? Ou uma queda em desgraça? Considerando que os superiores descreveram esse relacionamento como um pacto com o diabo, provavelmente a segunda opção. Sinceramente, ele reclamou por baixo de um sorriso. Como os soldados da Federação toleravam um sistema tão incompreensível é o maior mistério da história da humanidade. Bem, lamento que você tenha tido que vir mesmo não sendo da Marinha. Fico feliz em poder ser útil de alguma forma. Ela não era da Marinha e não estava participando da operação. Ela estava simplesmente ocupando espaço e consumindo oxigênio de forma ociosa. Mas talvez ele estivesse sendo parcial. Não havia garantia de que ele não estivesse reagindo de forma excessivamente negativa à presença do elemento estrangeiro, essa oficial política, pois estava familiarizado com a coordenação e os laços familiares na Marinha. Ele não sentia isso na mesma intensidade que Miquel, mas ainda assim, embora ela fosse um estorvo como oficial política, não era como se ela fosse irracional como pessoa. Mas mesmo assim, ele teve que se solidarizar com a Marinha da Federação por seus problemas.
Até um submarino tinha seu próprio oficial político. E este aqui teve que se espremer a bordo com eles, provavelmente não poderia ficar mais lotado do que isso. Estamos sempre causando problemas para todos na federação. Só espero que uma carona como essa não seja demais. Peço desculpas. Drake curvou a cabeça em reverência ao oficial naval da federação. Eram 2 homens do mar. Não precisavam de muitas palavras. Ele simplesmente queria apresentar um pedido de desculpas educado. Por isso, talvez se deva dizer, ficou perplexo no instante seguinte. As diferenças culturais existem entre quaisquer países. Enquanto estivermos lutando pela mesma causa, elas não passam de obstáculos a serem superados. Essa oficial política, Lilia Ivanova Taneka, é um terror. Ela simplesmente se intrometeu descaradamente em uma conversa entre 2 oficiais como se fosse dela. Para ser honesta, Drake não previu isso de forma alguma. Subentendeu-se que seus comentários eram para o oficial da Marinha, não para a oficial política. E, no entanto, ela tão gentilmente se deu a liberdade de responder. É como disse o camarada Taneka. Não se preocupe com isso, Coronel Drake. Desculpe. Acho que devo agradecer. Ou um, ou nenhum. O oficial da Marinha deu de ombros. Ele devia estar acostumado com isso. Para Drake era chocante e surreal. Dizem que muitos capitães mandam navios para o alto de uma montanha. Mas aqui temos alguém que nem sequer faz parte da cadeia de comando da Marinha agindo como se estivesse no comando. Quando o requisito mínimo para o sucesso em um submarino é a união da tripulação. Puxa, não sou páreo para você. Vamos competir em feitos militares. Dito isso, se você me der uma cota enorme, não vou conseguir cumprir de jeito nenhum, então não espere muito. Ele devia ter um pouco de autocontrole para não explodir, não aguento mais isso. Desculpe, ele se desculpou mentalmente, e quando saltou para fora da escotilha aberta, foi recebido pelo ar doce e rico do mar. Sim, o mar. O fato de seu estado interno, excepcionalmente irritado, ter se acalmado no convés enquanto se dirigia ao campo de batalha o fez sentir que não havia mais salvação para ele. E ele sorriu ironicamente. Ele sentia muita falta do ar salgado do mar. Mesmo que já estivesse acostumado a ser enviado para missões de inteligência desanimadoras, no fundo ele era um soldado que prezava a honra. Sua consciência reclamava que o dever o chamava. Nesse caso, Drake ficou de pé no convés estreito do submarino e olhou para o céu com um aceno de cabeça confiante. Hora de trabalhar. Em vez de hesitar, em vez de se irritar, era melhor fazer o seu trabalho passo a passo. Magos da Marinha, preciso de vocês no convés. O momento de gritar, saiam daqui. Veio acompanhado de uma sensação intensa que ele não trocaria por nada. Usando seu orbe de computação, rifle em punho, ele encarou a água, esperando que ele também pudesse ser corajoso. Com o que ele tinha que se preocupar em relação aos seus deveres como soldado, guerreiro e indivíduo. O comandante Miquel deu o sinal para que todas as unidades se deslocassem. A voz clara e enérgica do seu subordinado ao relatar os fatos. Muito bem. Ele respondeu à ferocidade do mago na mesma moeda. Assim que chegarmos lá, formem formação de assalto. Nosso destino é o fiord de Osfjord. Tenente Sui, vá na frente. Guie-nos até sua pátria. Sim, senhor. Deixe a vanguarda comigo. Sua resposta foi decisiva. Quando ele olhou para a tenente, o rosto dela se iluminou de alegria. Ela estava a caminho de casa. Não era ruim que ela estivesse animada e não era surpreendente. Mas ele não pôde deixar de ficar um pouco preocupado. Não fique arrogante, tenente. Entendido. Pode deixar o turno da frente comigo. Tudo bem. Embora ele tenha sentido com a cabeça, ela parecia tão impaciente que ele não tinha certeza se ela realmente havia entendido. Ele não pôde deixar de pensar que aquilo era arriscado. O local que escolheram para atacar como porta de entrada para a antiga aliança Antante foi Osfjord. Ele ouvirá dizer que o pai de Sui lutara ali, e foi o campo de batalha onde a frota imperial desembarcou e reduziu a escombros as linhas da aliança Antante. Será que ela conseguirá manter a compostura? Ele não conseguia se livrar da dúvida. Mas, para seu desespero, por mais preocupado que estivesse, ele não conseguia fazê-la mudar de assunto. Os pedidos do continente sempre priorizavam a política. Os nobres de Whitehall queriam ver alguém de um dos países ocupados em uma luta vistosa contra o Império. Ela e sua unidade de voluntários dos Estados Unidos, da antiga Aliança Antante, seriam um ótimo material de propaganda. Drake tinha ordens expressas para colocá-los no meio da luta. Foi uma operação com fins políticos, dirigida por políticos. A guerra pode ser uma continuação da política, mas como comandante em campo, ele sentia que essa relação era um pouco íntima demais. Dado que se tratava de uma operação conjunta entre a Federação e a comunidade para fins de propaganda, era um pedido natural. Mas Drake não conseguia deixar de achá-lo irritante. Eu amo o mar. Mas não posso ficar brincando. Eles estavam a caminho do Osfjord. Embora ele já tivesse feito exercícios no papel diversas vezes e estudado a geografia militar, aquela era a primeira vez que realizava um ataque surpresa a partir de um submarino. Ele acabará de pensar. Então, está em mais uma primeira vez quando percebeu algo. Uma invasão por submarino, um ataque surpresa após o envio de um batalhão de magos aéreos. Pensar que chegaria o dia em que nós, profissionais, estaríamos imitando tudo que aqueles amadores começaram. A marinha de um estado marítimo estava tentando alcançar um estado continental. Era assim que se sentia sua preciosa deusa do mar ao dormir com outro homem. Isso é muito triste para nós, defensores do mar. Eles se achavam pioneiros, mas foram ultrapassados. Para um país que se vangloriava de ser o número 1 na área foi uma vergonha. Sinceramente, não foi uma sensação nada agradável. Os marinheiros perceberam que tanto os navios quanto o mar estavam bastante invejosos. Mas o sentimento era recíproco. Homens do mar e dos navios estavam ambos tomados por emoções intensas. Esse recém-chegado, o Império, invadindo nosso vasto oceano e bancando o durão?
Não havia motivo para algo tão ridículo estar acontecendo. Drake cerrou os punhos, inspirou profundamente a brisa do mar e soltou uma gargalhada estrondosa. Estamos atrasados para a tendência? Não importa. Vamos arrasar. Como alguém de seu país com reputação de levar a sério apenas o amor e a guerra, ele teria que representá-lo. E, em primeiro lugar, ele era o comandante de uma unidade de magos da Marinha. Não era como se ele fosse um novato em sua primeira operação anfíbia. Ele simplesmente não havia levado em consideração o submarino antes. Se você dominasse o básico, a aplicação não seria difícil. Se havia algum problema, era o fato de ser uma missão conjunta. Chefe, o coronel Mikel está. Estou a caminho. Drake respondeu à voz de seu subordinado de forma concisa. Acho que as coisas não podem simplesmente correr bem quando é a primeira vez. Nossa, a deusa do destino é uma verdadeira megera. Parece que tudo depende do humor dela. A coordenação perfeita quase nunca acontecia fora do campo da imaginação. Já era bastante difícil coordenar as próprias unidades, quanto mais as tropas de um exército aliado. Levava muito tempo, vômito com sangue e suor para transformar completos estranhos naqueles seres orgânicos que compartilham o destino no campo de batalha, conhecidos como irmãos de armas. Bem, muitas vezes a primeira vez é uma que você preferiria esquecer. Estar em sincronia não tinha nada a ver com lógica. O coronel Mikel do Exército da Federação era um soldado digno de confiança e respeito. Pessoalmente, Drake não se oporia a que ele o protegesse. Mas mesmo com alguém em quem se pudesse confiar até certo ponto, a capacidade de se coordenar era uma questão completamente diferente. Eles já haviam participado de 2 ou 3 missões conjuntas, mas, por acaso, estavam lutando lado a lado no mesmo campo de batalha nesses casos. E ele não fazia ideia do que esperar das unidades partidárias. Na primeira operação conjunta, até os melhores amigos precisam estar preparados para o fracasso. E quando se trata de cooperação não apenas entre unidades de magos, mas também entre tropas terrestres de guerrilheiros locais, as variáveis de risco começam a se acumular rapidamente. Quem disse para fazer o que você pode e deixar o resto com Deus estava certo. Se isso fosse pôquer, eu já teria desistido agora mesmo. Ele não queria cair na terra por ter confundido o sorriso da deusa da sorte com a adoração do destino. Voar em direção ao sol com asas de cera seria um plano ridículo, não seria? Mikel olhou para o céu e franziu a testa. Quem disse que os olhos podiam ser tão eloquentes quanto a boca estava certo? Tenho más notícias. O que é? O submarino que deveria estar no ponto de saída 3 foi detectado pela linha de alerta inimiga e não conseguiu chegar lá. Eles estão relatando sua localização, mas está muito longe. Drake olhou para baixo e estalou a língua involuntariamente. Esse era o tipo de problema que se podia esperar em campo, mas pensar que eles tropeçariam logo no primeiro passo. Então o batalhão está fora de combate? Não teremos gente suficiente. 1/3 das nossas tropas já está fora de combate antes mesmo de começarmos a luta. Se vamos declarar que fomos dizimados, é agora ou nunca. A situação deles era extremamente grave. Então, você e eu somos tolos por deixar 1/3 das nossas tropas desertar antes mesmo da batalha começar? A voz de Mikel soava seca, e a de Drake devia parecer igualmente derrotada. Ele não tinha a garra necessária para se manter firme. Vamos simplesmente chamar isso de um dos desafios das operações submarinas? Eu já tinha me conformado com o fato de que não podíamos esperar comunicações eficientes na frota. Bem, eu achava que entendia o quão difícil era. Qualquer entendimento teria que ser feito no passado. Submarinos submersos não podiam usar comunicações sem fio. Se não pudessem usar a comunicação sem fio, não poderiam reportar seu status. Aprender na prática o quão significativo isso foi realmente doloroso. Eu diria que você tem malícia suficiente para saber disso. Meu trabalho é atravessar o mar. Posso muito bem ser um novato quando se trata de suas profundezas. Aprender algo novo era uma experiência preciosa, desde que as mensalidades não fossem abusivas. Detesto que mesmo não tendo nada a temer no mundo exterior, o som de uma hélice nos faça pular de susto. E estou farto de me sentir como se tivesse o olhar atento de um monitor de dormitório nas minhas costas, mesmo sem termos tido nenhum incidente grave. Sim, só a lembrança disso já é desagradável. Então você era um garoto mau? Eles se entreolharam e Drake deu uma risada, desconversando. Se não havia nada que ele pudesse fazer em relação à sua situação, ele tinha que aceitá-la. Estou farto de ouvir o barulho dos motores de navios não identificados. A aproximação por submarino, a imersão e o envio das unidades de magos, todas essas manobras foram realizadas partindo do pressuposto de um ataque surpresa. Se houvesse sequer um navio nas proximidades quando emergissem, não poderiam mais esperar que o sigilo fosse mantido. As preocupações com o sigilo eram constantes. Que irônico, então, que eles nem sequer conseguissem monitorar seus próprios submarinos e descobrissem no último segundo que estavam com falta de tropas. A propósito, o que vamos fazer em relação ao batalhão desaparecido? Bem, é impossível realizar uma manobra de diversão em grande escala, então que tal mudar para um ataque relâmpago? Se atacarmos o depósito de torpedos inimigo, poderemos garantir a segurança da rota do Mar do Norte até certo ponto. Pelo tom de voz de Mikel, ele não parecia estar falando muito sério sobre isso. Mesmo assim, não era uma má ideia. 2 batalhões eram mais do que suficientes para desferir um ataque. E embora as pessoas tendessem a esquecer, o fato é que os torpedos eram muito difíceis de lidar. Eles se enquadravam na categoria de alvos extremamente fáceis. O torpedo submarino médio pesava bem mais de 1,5 tonelada e tinha entre 6 e 7 metros de comprimento. Eram enormes tanto em tamanho quanto em peso, mas o que realmente os tornava problemáticos era a sua extrema sensibilidade. O movimento descuidado e o fusível se recusava a funcionar corretamente.
Ao contrário dos projéteis, não podiam ser produzidos em massa com facilidade. Eram essencialmente grandes conjuntos de máquinas de precisão. Se atingissem o arsenal de torpedos imperiais, havia uma grande chance de que os submarinos e torpedeiros do Império não pudessem operar adequadamente num futuro próximo. Você está dizendo que devemos atacar a fábrica de munições imperial em Offjord? Olho por olho então, hein? Para Drake, enquanto sorria de volta para Mikkel, parecia um plano extremamente divertido. Acertar torpedos era o tipo de ideia que alguém versado em assuntos marítimos apoiaria. E acima de tudo, ele não era contra esse espírito de vingança. Sim, isso fez esboçar um sorriso. Parece divertido. Infelizmente, devo dizer, ele teve que continuar. Por favor, leve em consideração a nossa situação. Falando como membro das suas forças aliadas, esta é a nossa primeira operação conjunta neste regimento de magos. E esperamos que obtenhamos resultados políticos satisfatórios. Em outras palavras, Mikkel perguntou com o olhar, e Drake continuou, amargamente. Atacar o estoque de torpedos ou algo do tipo e se retirar não é uma boa maneira de demonstrar nossa forte coordenação com os guerrilheiros no terreno. Precisamos levar essa farsa a sério. Embora tivesse uma lógica militar, essa operação foi limitada por circunstâncias políticas. Um ataque aéreo contra depósitos de torpedos seria bastante chamativo, mas não os ajudaria a atingir seu objetivo político de se coordenar com os partidários. Sinceramente, é ótimo ter você conosco nessa farsa, Coronel Drake. É difícil ser livre com uma coleira no pescoço. Bem, é uma mistura da situação política com o que funciona para os militares. Mikkel assentiu com uma expressão que dizia, com certeza, deve ter sido difícil para ele. Como alguém da mesma área, Drake se solidarizou profundamente com a situação. Enfrentar um grupo tão poderoso quanto o exército imperial já era difícil o suficiente por si só, mas este coronel tinha que lutar contra eles enquanto se mantinha atento à polícia secreta e às conspirações pelas suas costas. Uma operação em duas frentes é sempre difícil. Essa é a eterna verdade. E nesse ponto, minhas desculpas, mas fico feliz por vir de uma nação insular. Se o seu eu de alguns anos atrás o ouvisse, teria questionado a própria sanidade, mas ele falava sério. Ele até havia desenvolvido uma nova admiração pela grandeza dos políticos de sua amada Commonwealth. Pelo menos não preciso me preocupar em ficar de olho nas minhas costas. E não há a menor chance de algum dos nossos políticos dizer que quer designar oficiais políticos para as nossas unidades. Estou numa situação melhor. Um oficial político embarcando em um submarino é mais insolente que um rato. Muito bem, chega de falar de política. Drake acenou com a cabeça para Mikkel e mencionou algo que o preocupava há algum tempo. Espero que possamos de fato contatar os partidários. Supostamente, eles estão de prontidão há uma semana, mas só saberemos ao certo quando formos ver. Drake só conseguiu responder, certo. Mas aquilo era extremamente frustrante para ele. O território da Aliança Antante estava sob domínio militar imperial desde a sua derrota. Ele ouvirá dizer que, como a Federação era vizinha, o Estado-Maior do seu exército e a administração política central vinham dando bastante apoio às atividades partidárias desde antes do início dos combates. Mas, Drake se lembrava de vários relatórios nos registros internos da Commonwealth que davam indícios desagradáveis do que estava por vir. Em resumo, a opinião pública era, melhor o império do que o comunismo. Se os partidários não tiverem pessoal suficiente, podemos simplesmente enlouquecer e nos retirar. Em termos de propaganda, seria melhor se eles tivessem o suficiente. Bem, não vamos esperar. Aconteceu exatamente quando ele estava prestes a terminar com algo demais. Atenção, todas as unidades. Temos contato com um andarilho. Vou transferir a comunicação para eles. Ao ouvir a voz orgulhosa da Tenente Sui, Drake trocou olhares surpresos com Mikkel. Vanderer 03 para todos vocês. Bem-vindos de volta para casa. Deve ter sido a linguagem da Federação que se seguiu ao discurso fluente da Commonwealth. Estávamos esperando por você. Eu serei seu guia. Por favor, inicie sua descida imediatamente. Início de abril, ano unificado de 1927. Os ataques de assédio no fiord foram realizados como uma distração por uma companhia voluntária de magos da Aliança Antante, magos da Marinha da Commonwealth e um batalhão de magos da Federação. Como uma operação de comando para apoiar as linhas principais no leste por meio da coordenação com os guerrilheiros foi algo típico. É assim que será conhecido, olhando para trás na história. As pessoas desta geração seriam motivo de riso em retrospectiva para as gerações futuras. Vocês nem sequer perceberam algo tão básico, mas isso não tinha nada a ver com as pessoas daquela época. O quê? Um ataque aéreo? Não seja ridículo. Não estamos captando nenhum sinal de mana. Mesmo para uma incursão atrás das linhas inimigas, deve haver um limite para a distância de onde eles podem atacar. É verdade que as guarnições locais estão passando por combates esporádicos. Enquanto os oficiais quebravam a cabeça tentando decifrar os relatos dispersos de confrontos e avistamentos em meio ao tumulto do quartel-general da guarnição do exército imperial local, mais e mais informações começavam a chegar. Alguns relatos, entre gritos e pontapés, chegaram a dizer que estavam sendo alvejados por canhões navais. No quartel-general da guarnição local, eles tiveram que informar urgentemente seus superiores sobre a situação, ao mesmo tempo que alertavam todas as unidades sob seu comando. Tudo que remetentes e destinatários podiam fazer era desprezar a névoa da guerra.
Assim, as organizações de nível superior, ao receber informações vagas e confusas, misturadas com especulações, repassavam resumos imprecisos para as unidades abaixo delas. Nem mesmo o instrumento de violência de precisão do Império poderia funcionar perfeitamente para sempre. E assim, provavelmente, deveria ser dito. O vergonhoso episódio da chegada desses relatórios caóticos ao núcleo do exército causou profunda preocupação em alguns oficiais mais perspicazes. Entre os oficiais que receberam um relatório urgente e foram obrigados a suspirar estavam a tenente-coronel Tânia von Degurechaff e os demais oficiais do grupo de combate Salamandra, uma força atualmente estacionada nos arredores da capital imperial e preparada para uma resposta rápida. Para o bem ou para o mal, uma equipe acostumada ao campo de batalha sabe que a inteligência sempre vem emaranhada. Tânia tem algumas reflexões sobre os homens no alto comando que não conseguem enxergar além das complicações. Mas, deixando de lado suas frustrações, leva apenas um instante para que ela consiga processar a situação e compreendê-la. Existe a possibilidade de estarem nos imitando. Você quer dizer que eles se infiltraram por meio de um submarino? Sim, ela responde ao seu ajudante, que imediatamente entende o que ela quer dizer. Suponho que possamos considerar isso uma retaliação da Federação. Até mesmo a Marinha da Federação, que está inativa, provavelmente conseguiria transportar alguns magos. Infelizmente, a Marinha Imperial praticamente não possui capacidades anti-submarino. As principais forças da frota de alto mar contam com uma unidade de destroyers como escolta, e eles desempenham uma função tão boa quanto se pode esperar. Mas não havia motivo para a Marinha abrir mão de seus preciosos navios. Eles estavam bastante ocupados protegendo as águas entre o continente e Norden. A frota aérea e os submarinos destacados nas águas do norte tinham a missão de destruir a rota marítima inimiga, portanto, patrulhar contra submarinos era pedir demais deles. Então, Coronel von Degurechaff, o senhor está dizendo que isso não é um erro, mas a verdade? Há uma boa chance. Bem, se os relatórios são tão confusos, há uma chance muito grande. O que as unidades locais estão fazendo? Tânia fica mais surpresa com o fato de o quartel-general local ter falhado na seleção de informações. Será que foi porque enviaram todos os cérebros para a linha de frente no leste? É nesse momento que seu temor de que a qualidade dos oficiais esteja caindo se torna mais concreto. Mas ela logo descobre que aquilo era apenas o começo. Diante da enxurrada de relatórios recebidos, os oficiais do grupo de combate Salamandra franzem a testa. Magos inimigos infiltraram-se numa área na retaguarda onde há guerrilheiros ativos. É uma tática consagrada que já vimos vezes suficientes na frente oriental para estarmos fartos dela. Embora o Conselho de Autogoverno tenha conseguido controlar os partidários da Federação, todos ainda se lembram dos problemas que eles causaram. Nesse momento, magos da Federação cruzam a fronteira, e não sabemos bem como lidar com eles. Se os deixarmos em paz, nossa frágil rede de transporte será atacada. Mas enviar magos com excelente mobilidade atrás deles também causará problemas. Jogar de pega-pega ao longo da vasta frente leste muitas vezes apenas exaure o lado inimigo. Faíscas voando do leste? Não podemos descartar essa possibilidade. É assim que a Federação age. Do ponto de vista militar, faria sentido para eles expandirem sua influência para a frente norte, aproveitando-se do nosso cansaço. As coisas pareciam tranquilas no antigo território da Aliança Antante. Mas se as faíscas começarem a voar, a calmaria pode não durar muito. Afinal, o que é que a Feuddarmerie e a guarnição local estão fazendo? Tânia resiste à vontade de concordar com a queixa do Major Weiss e o insta a compreender a gravidade da situação antes de denegrir os outros. Se eles querem nos atingir onde estamos exaustos, fizeram uma escolha bastante astuta. Quando você se vê do lado que leva a pior, você entende a natureza das coisas. Tânia estava secretamente preocupada com o fato de os primeiros tenentes Grants e Tospan não terem uma noção adequada da crise, mas até eles começaram a franzir a testa. A experiência é realmente uma grande professora. Os comunistas sabem muito bem o que as pessoas odeiam, resmunga Tospan em voz baixa, e o comentário é surpreendentemente pertinente para ele. Tânia sente vontade de comemorar o crescimento de seu subordinado. Infelizmente, antes que ela possa elogiá-lo, acaba por adverti-lo. Eles provavelmente merecem nosso respeito. Todo mundo tem seus pontos fortes. Um talento para assediar provavelmente deveria ser valorizado. As experiências de Tânia no leste ensinaram-lhe que os comunistas não devem ser subestimados. Entre a eficiência em usurpar nossa causa e as maquinações para arrastar o exército imperial para uma guerra de desgaste no quesito malícia, o Partido Comunista da Federação não é nada estúpido. Devo admitir que eles estão aplicando bem o princípio da competição. Tânia não pode perder para os comunistas na questão da concorrência, o próprio fundamento do mercado ideal. Mesmo que a mercadoria seja à má vontade, concorrência é concorrência. Preciso me posicionar como faria em qualquer outra situação. Reunir alguns registros de atividades partidárias. O status deles, em termos gerais, não é suficiente? Dados assimétricos são um problema, mas é por isso que você se esforça para eliminar essa assimetria. O empenho em descobrir a verdade é sempre crucial. Respondendo à pergunta perplexa de seu ajudante, Tânia dá uma ordem imbuída de sua forte vontade. Eles parecem estar operando de forma diferente dos guerrilheiros do leste. Quero compará-los. E assim que você reunir o material, verifique com o Estado-Maior o que está acontecendo. Entendido, diz a primeira-tenente Cerebriacol, deixando os papéis que havia recolhido e saindo correndo para contatar o Estado-Maior. Tânia a observa partir e então examina os documentos. Acontece logo depois que ela distribui cópias para todos os policiais presentes e os incentiva a ler com atenção. Posso dizer uma coisa? É a pessoa que ela menos esperava. Isso é ruim. Não temos os partidários pela raiz. Ela faz uma dupla checagem, apesar de si mesma, eu diria. Ela está mais do que um pouco impressionada com o comentário de Tospan. Aparentemente,
Até mesmo um primeiro-tenente que parece não ter ideia de como aplicar o conhecimento consegue ter uma ideia decente depois de adquirir alguma experiência. Ela sente que está vendo um outro lado de seus subordinados, seja o primeiro-tenente Tospan ou o capitão Maybert. Não é de todo ruim se eles conseguirem comparar as batalhas de contra-insurgência no leste e no norte e reconhecer as diferenças. O progresso deve ser reconhecido. Será que isso indica um levante generalizado? Correção, sussurra Tânia para si mesma. Ela não se opõe a reconhecer o progresso notável de Tospan, mas ele ainda parece incapaz de pensar sobre uma situação por si mesmo. Tenente Tospan, acho isso difícil de imaginar. Por que isso, senhora? Aquela cara de idiota com a boca aberta. Mas as perguntas devem ser respondidas. Afinal, a capacidade de admitir que você não sabe algo é uma virtude. Idiotas conscientes de sua inutilidade são infinitamente melhores do que imbecis convencidos de sua sabedoria. Tânia não se opõe a apreciar a honestidade excessiva de Tospan. Certamente é melhor do que se ele fingisse saber o que não sabe. Eles podem estar dispersos, mas temos um número considerável de tropas lá protegendo aquele território. Não há como os guerrilheiros conseguirem capturar a área urbana rapidamente. É generoso da parte dela explicar as coisas para ele, se não de forma cuidadosa, pelo menos detalhada. Teríamos muita sorte se os partidários começassem alguma confusão sem qualquer perspectiva de sucesso. O nosso problema atual é que, infelizmente, as chances de isso acontecer são mínimas. Quando todos perguntam com os olhos, como assim? Ela declara, francamente, as unidades de magos inimigos que apareceram ali são comandos que vieram causar distúrbios. Contanto que não recebam reforços, manter o centro da cidade não será problema para nossas forças. Pelo que Tânia consegue perceber, os comandos são guerrilheiros. Em outras palavras, são os caras que são melhores naquilo que as pessoas detestam. Considerando que a divisão do grupo de exércitos do norte está preparada para se proteger contra um desembarque na costa, é óbvio que o inimigo atacaria a cidade. A questão é se a guarnição consegue perseguir unidades tão móveis quanto as unidades de magos. Sejamos francos. As guarnições são lentas, então o melhor que podem fazer é defender um ponto. É questionável se uma divisão lenta e de segunda categoria será capaz de manter a linha de defesa. Trata-se menos de manter uma posição do que de procurar e destruir. Exatamente. É por isso que Tânia está no meio de dizer o que todos imaginam que ela dirá. E é aí que nós entramos, quando uma batida na porta a interrompe. Tenente Cerebriacol entrando. Bem-vindo de volta, tenente. O que o Estado-Maior tinha a dizer? Recebemos ordens para ajudar na limpeza. Eles avaliaram a situação como um ataque de um regimento de comandos da Federação e estão dando a ordem para que várias unidades de reserva estratégica, incluindo o nosso Camp Group, sejam mobilizadas. Entendido. Basta um olhar para as ordens escritas para entender claramente o que os superiores estão dizendo. Provavelmente concluíram que isso seria demais para a guarnição local, dada a sua falta de mobilidade. É uma ordem para ir lá e tirá-los dos arbustos à força. Este trabalho é sempre o mesmo quando se trata de ser enviado para algum lugar por meio de uma simples folha de papel. Nossa, eles resolveram isso mais rápido do que eu esperava. Então, sim, Major Weiss. Provavelmente você já sabe. Naturalmente, as ordens que ela tinha em mãos eram para partir. Como de costume, o julgamento do Estado-Maior foi rápido e decisivo. Mas as implicações de um julgamento tão rápido são terrivelmente graves. O grupo de exércitos do norte tornou-se um bando de ermitões preguiçosos se precisa da ajuda do país de origem para recrutar alguns comandos. O fato de o Estado-Maior ter tomado uma decisão tão precipitada significa que a situação é pior do que o previsto. É a prova de que unidades com energia para suportar batalhas de manobra são escassas. Ou talvez as únicas tropas no norte sejam novatos sem experiência. Podemos não estar ocupados no momento, mas se as reservas estratégicas sob comando direto do Estado-Maior estão sendo mobilizadas, isso é prova de que a situação está tão ruim que eles são obrigados a nos enviar. De qualquer forma, se vamos mesmo, é melhor irmos logo. Temos nossas ordens. Soldados, o que acham de esportes de inverno? Vamos para o norte de Norden para uma boa partida de pega-pega. Ah, que merda! Então, acabou a espera no país de origem. Vamos fazer isso em grande estilo, com financiamento público da nossa amada pátria. O que você acha? Entendido. Ótimo. Tânia acena com a cabeça e começa a disparar ordens em rápida sucessão. Dada a situação, eu liderarei as forças principais do Camp Group. Major Weiss, assuma o comando do 203º Batalhão de Magos Aéreos e siga à nossa frente. É imprescindível viajar tanto por via marítima quanto aérea para chegar ao norte imperial. Dado o alcance da incursão, eles provavelmente não estão operando em divisões. Se você quiser realizar alguns ataques de reconhecimento em grande escala, isso fica a seu critério. Entendido. Seremos a vanguarda. Se ela deixar tudo a cargo de seu vice-comandante, que apenas concorda com a cabeça, pode ter certeza de que não haverá erros nos detalhes. Podemos pedir emprestado o tenente Cerebriacol? Desculpe, mas não desta vez. Não haverá gente suficiente na sede. Isso é verdade. Independentemente de como as coisas se desenrolariam em território inimigo, este é um território sob nosso controle, mesmo que seja um governo militar, considerando a condição da unidade. Tânia comunica sucintamente sua decisão de que precisam priorizar o funcionamento de seu quartel-general. Se houver algum problema, é qual rota as forças principais devem seguir. O que a artilharia deve fazer? Maybert havia permanecido em silêncio até então, mas sua pergunta surgiu exatamente naquele momento. Não posso fazer nenhuma promessa. No momento em que Tânia se arrepende de ter dito aquilo, Cerebriacol atende imediatamente a uma ligação do guarda do quartel, informando sobre a chegada de uma visitante. Assim que ouve quem é, ela exclama: Coronel von de Gurechaff, o Coronel Uger está aqui para vê-lo. Ah? A voz de Tânia é animada. Coronel Uger, que ótimo. Resolveremos isso rapidinho.
Ela nem precisa pedir para que o deixem entrar. Ou melhor, ele aparece tão rápido que parece que invadiu o local. Se o responsável pela movimentação das tropas do Estado-Maior chegar ao mesmo tempo que a ordem de implantação, isso significa um trabalho extremamente rápido. Para nossa alegria, assim que chegou, ele começou a trabalhar imediatamente. Eu providenciarei o transporte terrestre até o porto. Podemos enviar o equipamento necessário diretamente para o norte. Só preciso que você não conte com muitos equipamentos pesados. Você quer dizer por que estamos caçando partidários? A rota marítima de Norden é o gargalo, e não temos capacidade para transportar uma grande quantidade de equipamento pesado por lá. Devo dizer que essa omissão até mesmo da saudação apropriada para o momento é exatamente o que eu esperaria de um membro da elite do Estado-Maior. É tão fácil discutir trabalho com alguém que o entende. Negócios diretos recebem resposta à altura. Eu gostaria, pelo menos, de enviar as forças blindadas e artilharia mais importantes. No instante em que a olha, ele suspira. O sistema de suprimentos está preparado para uma batalha alpina em Norden. Ele dá a entender que é praticamente impossível, o que leva Tânia a perguntar: como são os trilhos ao norte de Norden? Resumindo, tudo o que temos são algumas linhas ferroviárias pré-guerra que reabrimos parcialmente. Quase não há capacidade para material circulante militar. Lembro-me de haver equipamento pesado em Norden no início da guerra. Sim, enviamos alguns. E aprendemos a lição, coronel. É muito difícil abastecer tropas blindadas por lá. Desculpe, mas armas são um problema. Eles têm equipamentos de reserva lá em cima, então você vai ficar bem. De verdade. Ele fez uma careta. O maior problema é que depois que mandarmos todo mundo para dentro, não será tão fácil tirá-los de lá. Quando enviamos tropas para a Aliança Antante após nos envolvermos em questões nórdicas, a República nos atacou pela lateral. Para o Império e o Estado-Maior do Exército Imperial, passar por esse trauma uma vez já era suficiente. É por isso que o Cap Group foi formado como uma unidade compacta para a implantação estratégica. Tudo isso motivado pelo desejo de flexibilidade estratégica. Mas quem está em campo tem suas próprias ideias. Como comandante, Tânia precisa expressar suas preocupações. Entendo a situação, no entanto, mesmo que tenhamos artilharia, retirar nossas forças blindadas está fora de questão. Você está sugerindo que transformemos todas as nossas tripulações de tanques em infantaria? O objetivo principal de uma unidade de armas combinadas é ter uma combinação de armas. Se você tirar as tripulações de tanques de seus tanques e colocá-las para lutar, isso é o que você chama de infantaria. E os tanquistas sem tanques são pouco melhores que amadores. É um bom ponto, mas após refletir sobre o assunto, a resposta de Uger é inesperada. E se os transformássemos em tropas de motoqueiros? Tropas de motocicletas M? Se sua principal preocupação é a mobilidade, eles certamente serão úteis. E contra guerrilheiros como esses, não são uma má ideia. Bem, ouvi dizer que seu inimigo está invadindo magos da Federação, mas o que você acha? Ele é extremamente perspicaz. Mesmo assim, ainda que seja um bom plano, um oficial precisa saber a procedência de seus suprimentos. Conte-me mais sobre as bicicletas. Eles foram apreendidos do Exército Republicano, mas o Departamento Ferroviário conseguiu alguns em bom estado. Se foram apreendidos, significa que estão fora da contagem oficial. Então, sim, seria possível ser flexível com eles. Mas, por outro lado, como não são de emissão oficial, podem não corresponder. Na verdade, não importa se um grupo de indivíduos possui veículos diferentes. O que Tânia precisa são veículos para uma unidade. Com licença por perguntar, mas vocês conseguem unidades suficientes desse modelo para equipar uma unidade inteira? A resposta de Uger é um aceno silencioso. Ele continua, afirmando com confiança: se o valor de uma empresa for suficiente, providenciarei tudo imediatamente sob minha autorização. Eles não vão nos deixar na mão? Só espero que não virem enfeites enquanto esperamos por peças de reposição que nunca chegam. Uger minimiza a preocupação dela com uma risada. Essa é uma ótima pergunta, Coronel von de Gurechaff. É importante manter uma postura questionadora em relação a esse tipo de suposição operacional. Mas espero que você se lembre a quem está perguntando. O homem que estufa o peito com orgulho é um especialista em logística. Isso é o que significa ter uma rede de apoio pela qual você pode ser grato, uma rede que entende a área de atuação e pode oferecer o suporte adequado. Como é reconfortante ter um amigo que diz que não há problema. Todos precisam de conexões em que possam confiar. Vida longa ao capital social. Que grosseria da minha parte perguntar isso a um especialista em logística. Espero que me perdoe. Sejam táxis, carros de empresa ou sim, até mesmo veículos militares, presume-se que para o funcionamento, sejam padronizados e uniformes. Se desconsiderarmos o detalhe de serem veículos apreendidos, o fato de haver o suficiente para todos é positivo. Tânia balança a cabeça em sinal de desculpas. Se os reparos e o fornecimento de peças de reposição puderem ser garantidos, então Tânia pessoalmente não terá queixas. Se houver alguma coisa, Tânia joga a bola para sua subordinada presente que estava sentada em silêncio. Capitão Arrens, o que você acha? Teríamos todo o prazer em recebê-los. Está tudo bem para você? Ela perguntou porque queria respeitar a opinião das pessoas que realmente iriam usá-los, mas a resposta que recebeu imediatamente foi um tanto inesperada. Ela não imaginava que ele concordaria tão facilmente em ser convertido de tropas blindadas em tanques para tropas de motocicletas, muito mais vulneráveis. Com certeza é melhor do que ficar preso no quartel em casa. Nossos tanques podem passar por uma revisão completa e podemos voltar a ser crianças, correndo pelos campos e montanhas. Entendo. Tânia compreende. Ela também não quer abandonar suas tropas se não for necessário. Não tem nada a ver especificamente com Arrens. Os laços entre todas as tropas e suas unidades são extremamente fortes.
Ainda mais quando se é um comandante de unidade blindada responsável por tripulações de tanques muito unidas. Ah, mas tem uma coisa. Arrens fala com seriedade, num tom ansioso. Tudo isso é só até recuperarmos nossos tanques depois que eles forem consertados, certo? Essa é uma preocupação extremamente razoável. Tenho certeza de que eles detestariam ter que trocar seus tanques por motocicletas. O raciocínio dele faz muito sentido, então Tânia intervém. Coronel Uger, lamento pressionar um especialista em logística tão renomado quanto o senhor, mas podemos ter isso por escrito? Quando ela olha para ele, ele parece meio compreensivo, meio decepcionado. É preciso ficar muito atento nessa situação. Se não tivéssemos dito nada, quem sabe para onde ele teria enviado nosso equipamento. Dizer que um membro da elite do Estado-Maior tem uma personalidade desagradável é um elogio, mas certamente deve haver algum limite. Não consigo te enganar, tudo bem. Vou garantir que não seja apenas algo que parta de mim, mas sim ordens negociadas formalmente através do corpo de serviço. Eu agradeço. Bem, eu entendo. Vocês eram os caras que iam perder os equipamentos. Por um instante, Tânia está prestes a repreendê-lo, mas imediatamente fecha a boca. Ela entende como ele se sente. Quando os suprimentos estavam escassos, ela exigia uma coisa atrás da outra. Naturalmente, os destinatários dos pedidos eram os caras lá atrás. Dado que o Ger era quem mais sofria com isso, ela provavelmente precisa encarar as truques dele com um pouco mais de tolerância. Desprezar o mais econômico é a própria encarnação do sectarismo tolo que desconsidera a organização como um todo. Gabar-se de que se pode planejar absolutamente tudo da mesma forma que os comunistas é uma idiotice, mas sem um gênio da lâmpada ao seu lado. Ninguém consegue escapar da seleção e da concentração. É muita coisa para administrar, não é? Para quem tem a responsabilidade de garantir que os recursos limitados cheguem aonde precisam chegar? Claro que sim, com certeza. Bom, é melhor eu ir embora. Enquanto ele permanece de pé com o boné debaixo do braço, sorri sem jeito. Talvez eu devesse ser grato por esse tipo de amizade que faz alguém se dispor a comparecer neste momento quando chamado. Nós dois somos profissionais. Então vamos fazer o que precisamos fazer. Bem, desejo-lhe sorte. Você pode contar comigo. Imagem. Início de abril, ano unificado de 1927, antigo território da Aliança Antante, próximo ao fiord de Osford. Olhando para o céu, estou de volta. O vento soprava em seus cabelos e o ar que ela respirava tinha cheiro de casa. Já faz tanto tempo que estive longe destas terras, mas parece que foi ontem. Pai, cheguei. Retornei ao país que todos tentamos proteger. Até o chão sob meus pés parece diferente. Foi aqui que nós, meu povo, nascemos e crescemos. E foi aqui que eles morreram. Este é o meu lar. É o que todos nós, precisamos proteger. É o que juramos aos nossos amigos que caíram pelo caminho. O que eu jurei ao meu pai, que recuperaremos. Muito bem. Mary juntou-se com entusiasmo aos seus amigos partidários que vieram alegremente ao seu encontro, e eles voltaram para o quartel-general conjunto, passo a passo. Como se tratava de uma luta para libertar sua pátria, ela estava particularmente entusiasmada. Os guerrilheiros que basicamente haviam lutado sozinhos durante todo esse tempo, trocaram cigarros com os magos da Commonwealth e da Federação que vieram correndo de muito longe, do outro lado do mar, e começaram a conversar em um clima descontraído. Quando os líderes partidários se encontraram com o tenente-coronel Drake e o coronel Mikel, abraçaram-se efusivamente como se estivessem numa festa, enquanto a equipe de propaganda chegava com câmeras e seus obturadores começavam a disparar flashes. A cena dos companheiros de armas trocando apertos de mão firmes foi um comovente testemunho de sua solidariedade. Pelo menos era assim que parecia para alguém com olhos puros. Mas havia algo que a garota, pronta para lutar com seus amigos para retomar o país, desconhecia. Antes de partirem para a ação, os guerrilheiros e os soldados só se preocupavam com a própria aparência na foto, pois sabiam que precisavam daquelas imagens. E assim, seu espírito puro e nobre se chocou contra a realidade. No momento em que começaram a discutir o assunto em questão, os partidários começaram a expressar sua desaprovação ao ataque de guerrilha em larga escala proposto por Drake e Mikel. Você quer mirar nos torpedos imperiais? Não seja estúpido. A resposta que o partidário da Aliança Antante praticamente cuspiu foi algo que Mary jamais imaginara. O quê? O que isso quer dizer? Vocês vão embora agora mesmo. Mas nós temos que ficar aqui e lutar. Se chamarmos a atenção deles desse jeito, foi bastante injusto. Mary queria atacar com tenacidade, mas os líderes partidários tentaram dissuadi-la com expressões amargas. Este é o nosso campo de batalha, disseram eles. Mas Mary não conseguia acreditar quando ouviu aquilo. Ela tinha vindo de tão longe para lutar. Estamos todos no mesmo barco, não é? Lutando pelos mesmos objetivos? Ser partidário significa saber que lutar de frente não é a única maneira de lutar numa guerra. Não é verdade, mocinha? Mas nós temos essa capacidade de enfrentar o exército imperial de frente. Ela havia treinado e perdido amigos ao longo do caminho. O objetivo era libertar seu país natal. Todos queriam ser uma força para sua pátria. Então por quê? Faremos o que pudermos, pouco a pouco, para expulsar o império. Qual o problema nisso? Por que eles não entendem? Você é tão jovem. Calma aí. O problema não são as armas e o poder. Então, qual é o problema? Ela ficou chocada ao ver que eles estavam suspirando para ela. Por que não consigo me comunicar com eles? Alguém como você que fugiu não entenderia. Eu voltei. Deve ter exigido muita coragem. O homem mais velho riu de forma debochada, sem sequer tentar esconder o nojo em sua expressão distorcida. Os partidários deveriam ser nossos aliados na luta contra o Império. Então por que estão nos olhando assim? Como se fossemos forasteiros. Não faz sentido nenhum que eles não nos aceitem. Será que estamos errados em considerá-los amigos? Por que pessoas da nossa terra natal diriam uma coisa tão horrível? Os cantos tensos de sua boca quase a fizeram deixar escapar aquela pergunta.
Se as coisas tivessem continuado daquele jeito, ela certamente teria proferido palavras duras. A única razão pela qual ela conseguiu evitar foi o brilho nos olhos de Drake. Tenente Sui, já chega. Quando ele a agarrou pelos ombros e a puxou para trás, ela voltou a si. Os partidários a encaravam com desdém, enquanto seus superiores exibiam sorrisos vazios e sem brilho. Ela não era uma garota que não sabia ler o ambiente. Mary sabia exatamente como sua crítica seria recebida. Embora não se sentisse bem, ela ainda era capaz de frear. Tendo sido levada para o fundo da sala, ela observou enquanto eles negociavam com uma polidez exagerada. Por quê? Lamento que meu subordinado tenha causado problemas. Pensar que um oficial da Commonwealth entenderia tão bem. Que época triste em que vivemos. Que se dane esta era em que não temos outra opção senão entregar armas a crianças. Agora, gostaria de ouvir a opinião dos especialistas aqui no terreno. Qual alvo vocês recomendam? Drake e os partidários estavam todos amiguinhos, como se soubessem de alguma coisa. Mary conteve-se, mas por dentro várias perguntas fervilhavam em sua mente. Por que eles ouvem Drake, mas o que eu digo parece não ter o mesmo impacto? Não. Ela balançou a cabeça negativamente. Se eu estiver errada, preciso perguntar onde estou errada. Devo escutar agora. Então poderei dizer o que penso. Tentou convencer a si mesma, fazendo o possível para recuperar a compostura. Pela libertação do meu país. Pela terra de meu pai. Ela conseguiu se controlar e ouvir o que esses orgulhosos combatentes da resistência tinham a dizer. Seu olhar concentrado era severo, mas era porque ela estava falando sério. Queremos que vocês ataquem o radar costeiro e as bases de abastecimento de lanchas torpedeiras que eles construíram ao redor dos fiordes nos arredores. Foi estranho como Mikkel assentiu com a cabeça como se estivesse em sintonia com eles depois de pensar em silêncio por um momento, mas mesmo assim, Mary estava animada para atacar as bases do exército imperial. É exatamente disso que eles precisam. Então vou me dedicar ao máximo também. Se eu fizer isso, sei que conseguiremos superar nossas diferenças. Porque somos aliados. Mesmo que tivessem opiniões diferentes, os objetivos em que acreditavam eram os mesmos. Tendo decidido observar em silêncio, ela observou, esperou, certa de que Mikkel começaria a falar sobre como poderiam derrotar o Império. Entendo o que você está tentando dizer. Para cooperarmos bem, lutar, como você sugere, é provavelmente nossa única opção. Obrigado. Não queremos causar transtornos na cidade. Eles trocaram um cumprimento com os punhos e pareceram se dar bem de uma forma bastante reconfortante. Mas algo naquilo não pareceu certo para Mary. Não vamos causar problemas para vocês. O comentário simples de Mikkel pareceu-lhe demasiado estranho. As pragas vão lutar à margem, como pragas devem fazer. Posso dizer que estou surpreso? Honestamente, eu não esperava que pessoas da Federação. Um agente do Comissariado para Assuntos Internos não entrou em contato com você? Sim, recebemos notícias deles, mas, sinceramente, não acreditamos muito. Bem, a ação forma a base da confiança, então faz sentido. Mikkel continuou falando alegremente, mas Mary não conseguia entender. Por que ele está tão passivo? Não vamos interferir na sua guerra de mentira. Mas nos avise se houver algo em que possamos ajudar. O que isso significa? Ela estivera ouvindo tudo aquilo, mas nada do que ele dizia fazia sentido para ela. Pelo que ela conseguia perceber do rumo da conversa, parecia que eles estavam tendo uma reunião sobre como não brigar. Não pode ser. Ela tentou afastar a ideia da cabeça, mas a reunião para coordenar a operação parecia mais um encontro de conspiradores. Posso perguntar uma coisa? O que está acontecendo? Mary interrompeu, apesar de si mesma. O som de sua respiração profunda e ansiosa era estranhamente alto em seus ouvidos. Tenente Sui, controle-se. Ele não podia dizer exatamente que aquilo contrariava suas expectativas. Enquanto o Tenente-Coronel Drake repreendia o jovem primeiro-tenente prestes a perder o controle, ele suspirou mentalmente. Para evitar um incidente, provavelmente precisavam se afastar por um tempo. Ele não gostava de dizer isso, mas embora os superiores provavelmente esperassem que Sui fosse uma ponte com o pessoal da Aliança Antante, ela era imatura. Além de não ser útil, ela era um verdadeiro estorvo. Ainda assim, ele não podia simplesmente mandá-la embora, nem podia dizer-lhe para calar a boca e viver como uma civil na Aliança Antante. Quando a única opção que lhe restava era dar-lhe uma bronca, é claro que ele iria suspirar. Com licença, Coronel Mikkel. Vou explicar tudo a ela. Posso deixá-lo continuar a reunião da resistência? Tudo bem, mas... Drake baixou a cabeça em sinal de desculpas enquanto Mikkel assentia, demonstrando que havia entendido. Ele mal conseguia conter suas queixas contra os superiores. Era melhor para ele e para o subordinado que não conseguia controlar se afastarem do que serem ridicularizados por sua indisciplina. Que amadora é a Tenente Sui se ela ainda não entendeu. Onde ela fez seu treinamento de oficial? Tudo o que ele podia fazer era lamentar o quão perigoso era quando os magos eram submetidos a um treinamento muito rápido. Pode haver escassez de oficiais devido à guerra, mas pensar que teríamos que dar a patente de primeiro-tenente a alguém que nem sequer é qualificado. Drake encarou o subordinado que tivera de arrastar para fora da reunião como se estivesse a encarar uma dor de cabeça. Eu achava que entendia o quão imprudente ela podia ser, mas jamais imaginei que ela não seria capaz de compreender os partidários do seu próprio país. Ela já havia desabafado e reclamado tantas vezes que chegava a ser absurdo, mas aparentemente suas preocupações continuariam a ressurgir. Estou surpreso que você não entenda. Não pensei que você fosse contra medidas para proteger o povo da Aliança Antante. Se quem se aproximasse dele com cara de emburrado e objeção fosse uma garotinha, Drake talvez a achasse encantadora. Infelizmente para ambos. Mary Sui parecia não ter consciência de que estava ali como primeiro-tenente, e não como uma jovem. Onde você aprendeu a agir assim?
Coronel Drake? Eu não estava tentando fazer nada. O olhar dela dizia que ela só queria se vingar do Império, e não era como se ele não pudesse compreender isso. Até mesmo Drake era humano, um ser humano de carne e osso. Se o inimigo estivesse ocupando sua terra natal, ele certamente gostaria de oferecer uma forte resistência. Como indivíduo, ele entendia isso. Ele compreendeu, mas como soldado, aquilo o repugnava. Você está planejando causar destruição pela cidade? Ele ficou sinceramente surpreso por ter que continuar com aquela expressão severa no rosto, mas será que ela realmente não entende? Foi na cidade principal que a guarda imperial estava posicionada. Se você sair por aí causando um massacre, sabe que vai acabar atingindo civis no fogo cruzado, não é? Não tenho nenhuma intenção de realizar esse tipo de ataque. Não é uma questão de intenção. Quantas vezes ele já tinha ouvido alguém dizer, eu não queria fazer isso? Será que isso compensava a montanha de cadáveres? Fiquem fora da cidade. Principalmente, não queremos nenhum membro do exército regular na cidade. É isso que os guerrilheiros estão dizendo, vocês não percebem? Qualquer pessoa que examine as sugestões dos partidários sobre onde atacar entenderá claramente o motivo. Todos os alvos eram remotos ou, pelo menos, ficavam na periferia, em áreas pouco povoadas. Eles estavam minimizando o número de pessoas que poderiam ser atingidas em um ataque. Francamente, eram ambientes onde o exército imperial e o exército regular poderiam ter entrado em confronto repetidamente. Não entendo nada do que você está dizendo. Se os ajudarmos, seremos capazes de resistir com mais eficácia. Tenho quase certeza de que somos um incômodo. Talvez ela não tivesse considerado essa possibilidade? A boca da primeira-tenente Mary Sue emitiu um som estranho, como de uma máquina quebrada. Não será fácil fazê-la entender. Vou ter que explicar detalhadamente, percebeu Drake, e falou com cuidado enquanto a olhava diretamente nos olhos. Nós somos um estorvo para eles. Só perdemos para o exército imperial em termos de dor de cabeça. Tenente, eu sei que você não quer ouvir o que estou dizendo, mas por favor, entenda. Ele encarou os olhos brilhantes dela. Escute, os partidários só estão nos ajudando a contragosto. Não podemos causar muitos problemas para eles. Se formos para a cidade, haverá problemas. Isso valia tanto para o campo partidário quanto para os exércitos da Commonwealth e da Federação. Provavelmente nem mesmo o exército imperial queria lutar em área urbana. Era quase estranho como, devido a esse desejo tácito de paz, as antigas cidades da Aliança Antante mantinham uma tranquilidade relativa. E do ponto de vista do direito da guerra também, quaisquer conflitos delicados em áreas urbanas deveriam ser evitados, se possível. O quê? Nós estamos. Antes que Drake pudesse impedi-la, Mary já havia voltado correndo para a reunião e estava perguntando diretamente aos partidários. Se ele reprimisse o pensamento depois de tudo que eu disse, conseguiria entender por que ela poderia querer fugir daquela forma. Sua opinião pessoal não era que ela não entendesse, mas sim que ela não queria aceitar a realidade. Ela parecia desesperada ao perguntar se eles estavam realmente atrapalhando. Pelo que Drake pôde perceber enquanto observava, a resposta dos partidários para ela foi sincera. Por favor, não pensem mal de nós. Mas a presença de vocês aqui causará problemas. Essa declaração, proferida com uma expressão amarga, refletia a situação em que os partidários se encontravam. Eles eram rebeldes, mas não eram um exército. Cada um deles era também uma pessoa que vivia aqui. Seu campo de batalha era um lugar para lutar, mas também um espaço onde as pessoas viviam suas vidas. E por isso, embora desejassem causar perdas ao inimigo, precisavam manter o delicado equilíbrio que protegia sua existência cotidiana. Pode-se dizer que o movimento partidário se baseia em um estranho equilíbrio. Dizer que era uma existência simbiótica com o inimigo seria ir longe demais. Mas o fato de o exército imperial estar aquartelado nessas antigas terras da Aliança Antante não podia ser ignorado. Nas circunstâncias atuais, a frágil paz que se mantinha na área urbana ruiria. Mas isso é Conluil. Pare aí mesmo, Tenente Sui. Vamos ficar felizes que se destruirmos tudo nos arredores, a presença da guarnição na cidade irá enfraquecer. Não era que ela não entendesse, mas sim que emocionalmente ela não conseguia concordar. Drake suspirou enquanto a puxava para longe. A guerra é complicada. Essas coisas acontecem no campo de batalha. Fazê-la entender isso foi uma tarefa monumental. A guerra não se resumia a atirar com armas. Quando, onde e como lutar eram o tipo de questões problemáticas que uma oficial encarregada de subordinados tinha que considerar. Mas aparentemente isso não havia sido abordado em seu treinamento. Lamento que meu subordinado tenha sido tão grosseiro. Bem, isso tem a ver com o nosso próprio pedido. Mesmo assim, agradecemos a sua consideração. Enquanto os partidários inclinavam a cabeça em sinal de agradecimento, provavelmente também estavam frustrados. Mas sabiam que realisticamente era assim que as coisas tinham que ser feitas. Por que aquela garota não conseguiu entender essas sutilezas em vez de fazer birra? Você vai ficar bem com isso? Você está dizendo que eles estão sendo muito servis? NGH. Pelo modo como ela ficou em silêncio, devia ser isso que ela queria dizer. Mesmo considerando que ela era filha do coronel Anson Sui, membro da resistência, ela estava sendo muito preconceituosa. Desdém, desprezo e pena eram as coisas mais distantes da compreensão. Tenente Sui, nós somos encrenqueiros. Mas ela começou a argumentar, mas Drake a repreendeu repetidamente. Se ela explodisse ali, não havia como as coisas terminarem bem. Os partidários não eram emotivos, poderiam ser considerados estrategistas que mantiveram uma resistência inteligente. Seu movimento foi a melhor resistência possível dadas as circunstâncias. Só um louco os criticaria. Você conseguiu escapar da sua pátria. Ou talvez eu devesse dizer que você teve a sorte de conseguir. Sinceramente, ele queria gritar com ela. Então, por que você voltou? Se você tem tanto carinho pelo seu país de origem, por que não demonstra um pouco de compreensão pelas pessoas que foram obrigadas a ficar?
Muitas pessoas não tiveram outra escolha senão ficar. Os únicos que podem criticá-las são as crianças que se viram envolvidas nessas circunstâncias. Então você pode simplesmente dizer que está tudo bem? Ela retrucou, praticamente em lágrimas. Mas era apenas o gemido de uma criança. Aquilo era um campo de batalha, era a realidade, e era o mundo dos adultos. Não era um lugar tranquilo onde seu responsável o consolaria se você fizesse uma birra. Provavelmente deveríamos, disse Drake. Mas, ela exclamou ofegante. Não esperava que ele dissesse isso? No mínimo não devia ter concordado. Ali estava ela, elevando a voz com obstinada determinação. Esta é a pátria da Aliança Antante. Por favor, leve em consideração o fato de que está sendo ocupada pelo exército imperial. Certo. Devemos levar em conta o fato de que está sendo ocupado pelo exército imperial. Afinal, argumentos emocionais são um problema do coração? Este é um campo de batalha, mas ao mesmo tempo, é um lugar onde pessoas vivem. Pense um pouco nos problemas das pessoas além de você. Não havia razão para que o povo da Aliança Antante desejasse que seu país se tornasse uma zona de guerra. Que ironia que a luta pela libertação tenha sempre que ser travada em casa. Não posso fazer nada quanto ao fato de você odiar o inimigo, e tudo bem, mas, Tenente Sui, somos soldados. Eu sou até um dos mais relaxados, mas ordens são ordens e dever é dever. Preciso que você se lembre disso. Entendido. Ela engoliu o argumento a contragosto. Depois de lançar-lhe um olhar que a instruía a voltar para seu apartamento, Drake colocou o cigarro que havia apagado na boca. Se ele não tivesse um cigarro, jamais se acalmaria. O tabaco não era recomendado para magos aéreos, mas quando você estava tão cansado, começou a sentir vontade de fumar. Ah, este trabalho é simplesmente horrível, murmurou ele, olhando para o céu. Coordenar com os partidários era mais fácil dizer do que fazer. Esse era o contexto em que se encontravam. Lutar contra o exército imperial e, ao mesmo tempo, levar em consideração os sentimentos das pessoas que não queriam ver seu lar destruído seria extremamente estressante. Ao contemplar o céu da antiga Aliança Antante, a visão era de um céu nórdico impiedoso. O céu nublado de seu país também não era conhecido por seu charme, mas essa paisagem, longe de casa, não era nada agradável. As coisas simplesmente não saem como a gente quer, lamentou ele. Ele sabia que gemer não era permitido, mas sua angústia era real. Se importa se eu me juntar a vocês, Coronel Drake? Ao ouvir a voz de Mikkel enquanto o coronel se aproximava, a mente azul de Drake instantaneamente voltou a ser a de um soldado. De forma alguma. Alguma mudança em nossa situação? Por mais surpreendente que pareça, um representante do partido nos autorizou a agir de acordo com a situação. Ah, que surpresa! Foi tão inesperado que sua opinião simplesmente escapou. Com sua permissão, Coronel Mikkel, não é alguém tentando nos enganar, é? Eles são reais. Não tenho dúvida disso. Eu sabia que os partidários e a agência de inteligência da Federação mantinham contato, mas não tinha ideia de que havia um representante do comissariado para assuntos internos aqui. Talvez você não consiga notar a diferença, mas para nós, é evidente à primeira vista. Não há como confundir o tipo de olhar que você sempre via nos campos de concentração. O olhar de Drake demonstrava que ele estava tendo dificuldade em acreditar na notícia, mas a resposta serena de Mikkel dissipou qualquer dúvida. Eles têm um alcance considerável. Pensar que mandariam um supervisor até aqui. O comissariado de assuntos internos é um bando implacável. Ah, Drake se conteve e recuou. Desculpe, exagerei. Não se preocupe com isso. É a verdade, e neste momento estamos imersos num espírito de tolerância quase ilimitada. Para Drake foi inesperado ver Mikkel todo sorridente. Eu tinha certeza de que isso seria um problema, mas, será que é uma boa notícia? Ordens do Comissariado para Assuntos Internos. Estão deixando tudo por nossa conta. A missão é hostilizar o exército imperial e construir confiança com o povo. Ponto. Era isso que significava sorrir com um O? Foi algo totalmente inesperado. Parece que vamos nos divertir bastante neste trabalho. Apesar de tudo isso, você parece muito estressado. A ponto. Dá para perceber? Drake fez uma careta e resmungou. Acho que a Tenente Sui e outros da Aliança Antante acham essa situação frustrante. É nesse tipo de momento que alguém pode perder o controle. Desculpe pelo transtorno. Drake estava grato pela sinceridade descomplicada. Ao menos, ele se orgulhava de ter um irmão de armas como ele. Um homem não precisava de motivo maior do que esse para lutar. Sinto orgulho de ter recebido uma missão ao lado de um soldado com valores como esses. Ele estava falando sério. Ele conhecia aquele campo de batalha miserável como a palma da mão, mas se pudesse ter um homem como aquele ao seu lado nas trincheiras, voaria para qualquer lugar. Céu nublado, frio intenso. E além disso, os olhares gélidos dos partidários. Se ele conseguia suportar tudo aquilo, então do que havia para ter medo? Ele estava com seu povo. Ele tinha sua unidade de magos fuzileiros navais indisciplinados e um comandante em quem podia confiar. Eu vou ficar bem. Drake cumprimentou Mikkel com um toque de punhos e exibiu um sorriso invencível. Vamos cumprir nosso dever. Vamos tentar fazer as coisas fazerem sentido. Vamos fazer o que temos que fazer. É sempre uma questão simples. Para o meu amigo dos dias chuvosos.